A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caros telespectadores. 3 de janeiro de 2025, primeiro pensando do ano, tá? Estamos começando, já está no terceiro dia, tá? Mas antes de mais nada, claro, tem que agradecer o carinho de vocês, a audiência, por que não? Modesto, não é assim que começa, né? Tem que agradecer e torcer para que vocês continuem prestigiando, pensando na Friburgo, como já vem fazendo há quase 23 anos, né? Bastante tempo. Mas antes de mais nada, eu considerando que o período de férias coletiva que os trabalhadores da TV merecidamente gozam no final do ano, apesar do inédito estar chegando na casa de vocês no dia 3 de janeiro, ele está sendo gravado no dia 18 de dezembro, obedecendo a escala de gravações da emissora. Por que eu explico isso? É porque de repente a gente faz comentários aqui que no dia 18 estão no contexto, mas quando chega no dia 3 pode estar fora do contexto, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer em 16 dias, né? E pode também ocorrer fatos importantes na cidade que eu deixarei de comentar e as pessoas estranharão. Então, eu faço esse comentário para deixar claro que você está assistindo o inédito dia 3 de janeiro, mas ele está sendo gravado no dia 18, que não é comum, só acontece isso realmente no final do ano, em função das merecidas férias dos nossos colegas de trabalho, tá bom? Conto com a compreensão de vocês todos, tá? Mas vamos ao programa. Nestes mais de 1.150 programas que foram ao ar nesses mais de 22 anos que o Pensando está no ar, vocês muitas vezes me ouviram dizer que o programa só chegou a esse número pelo menos na minha visão, devido às seguintes razões. Tem razões para eu acreditar que o programa está tão longevo, né? Já chegou à maioridade, mais 1.150 programas, é um bom número, né? Primeiro, a vontade do nosso bom Deus, né? O Criador que permitiu que eu continue por aqui, né? Enquanto Ele permitir ficar nesse nosso planetinha e tiver com saúde, ajuda bastante. A vocês que estão sentados do outro lado da telinha, pois sem vocês não haveria nenhuma razão para o programa existir, né? Nenhum programa da TV, de emissora nenhuma, faz sentido se não tiver telespectadores do outro lado, né? Não importa a forma, hoje nós temos tantos meios de veiculação dos programas, né? Desde a TV a cabo, passando pelas plataformas digitais, todas elas, mas vocês têm que estar do outro lado, senão não funciona. Claro, a direção da emissora que mantém o programa em atividade, comigo à frente dele. E por último, mas não menos importante, os trabalhadores da TV Zoom. Não só aqueles que trabalham diretamente no programa, mas todos os demais. Inclusive os atuais e os que já passaram pela emissora, né? Porque muitos trabalharam já aqui nesses mais de 22 anos, né? É por essa razão que praticamente em todos os anos, seja no final de dezembro ou no início de janeiro, eu dedico um programa aos nossos trabalhadores da TV Zoom, que é uma forma que eu tenho de homenageá-los e ao mesmo tempo de agradecê-los, porque só assim a gente chega na casa de vocês. Como eu não posso trazer todos, né? Claro, não daria espaço. Normalmente eu convido um ou dois para representar os demais. E este ano eu estou trazendo 2 representantes. Um que trabalha na edição de vídeo e outro que é cinegrafista e também trabalha na edição de vídeo. Enfim, este é o tema do programa desta noite. O Pensando na Friburgo presta uma singela homenagem e agradece àqueles que mantêm a TV Zoom no ar, os seus trabalhadores. Antes de conversar com ele, aquela costumeira frase que sempre tem a ver com o tema do programa ou com algum comentário. Essa frase eu tirei de Antístenes. Pelo nome já se vê que ele é um grego, né? Filósofo grego que viveu entre os séculos 4 e 3 a.C. Ele disse o seguinte: a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. E esse programa é uma gratidão minha aos colegas de trabalho da emissora. Então é feito de coração, tá? É a homenagem que eu faço de coração, que não é para fazer média com eles, porque não precisaria fazer média, né?
mas eu agradeço de coração porque permite que o programa chegue até vocês. Então agora vamos falar com os nossos colegas de trabalho que esse ano estão representando os demais. Começo dando meu cordial boa noite a João Pedro Canto, que é editor de vídeo. João Pedro Canto, boa noite. Boa noite, Modesto. E ao lado dele está o Duvaldo Júnior, o nosso Duva, flamenguista cansado, cinegrafista e editor de vídeo. Obrigado, Duva, por estar aqui presente. Eu que agradeço. Boa noite a você, Modesto. Vamos começar a conversa então. Começar por João Pedro, né? Vamos começar pelos mais novinhos. Mais né? jovens. A gente devia começar pelos mais velhos, mas hoje eu vou fazer o contrário. João Pedro, você faz parte da família TV Zoom desde que nasceu, né? Tá. Para quem não sabe, João Pedro, quem são seus pais? Salvador e Luciana. Quem são o Salvador e Luciana? Luciana apresenta o Não, programa. o que eles têm em relação à TV Zoom? Eles fundaram a TV Zoom. Pois é, então por isso que eu estou dizendo, Fundaram, que ele está aqui desde a fundação, desde que a família da TV Zoom nasceu. Mas é a primeira vez que você me dá esse prestígio de vir no programa, né? Sim. Dito isso, na condição de você calouro do Pensando, eu pergunto a você, quem é João Pedro Canto? Fale das suas origens e por que afirmei que você faz parte da emissora da família TV Zoom desde a fundação. Você já começou a falar, mas vamos falar aí primeiro quem é João Pedro Canto, hein? Então, Modesto, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa em evolução. Eu sempre busco aprender coisas novas sempre que eu posso, né? Nesse mundo cheio de novidades, nesse mundo tudo tecnológico, a gente sempre tem que buscar inovação. E claro, né? Sempre mantendo o nosso bom senso, o nosso discernimento e a nossa empatia com as pessoas. E você falou do início do programa, né? Que eu sou calouro da TV, mas meus pais também. Não, você é calouro no programa. No programa. Mas eu sou calouro da TV também, né? Eu tô aqui há 4 anos. Entrei em 2020 na pandemia, estou aqui há 4 anos só. Não estou tanto quanto tempo quanto nosso amigo Duvaldo aqui. Mas eu lembro, quer dizer, eu não lembro disso, né? Mas minha mãe, a primeira vez que ela me trouxe aqui na sede da TV, eu tinha 2 anos. Eu era bem pequenininho na época. Se eu não me engano, tem gravação, se não do jornal, quando a minha mãe ainda estava comigo na barriga ainda. Tem sim. Fita. Tem. Fita VHS ainda. Tem sim. E eu lembro que eu fiz o meu aniversário de 7 anos na emissora. Dei muito trabalho na época pro seu Pádua. Meu querido amigo, irmão Padre, ele trabalha comigo, hein? Vocês não sabem. Trabalha na mesma empresa que eu trabalho. Sim. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de você. Você está falando um pouquinho da sua passagem, como é que foi sua infância, onde é que você estudou. Vamos conhecer um pouquinho, deixa eu me meter um pouquinho mais, fofocar um pouquinho mais sobre sua vida. Então, Modesto, eu fiz a minha primeira formação, né, na Pontinha de Sol, no Centro de Educação Moneral, onde eu estudei 13 anos da minha vida, né, peguei do 4 anos até meus 16. E depois eu fiz o meu ensino médio no Nossa Senhora das Dores, onde eu fiz dos meus 17, né, até os meus 19. Ou seja, e como é viver assim? Eu fico imaginando, né? Como é viver com os pais enfiados numa emissora de televisão? Eles são de levar o assunto da televisão para casa? Como é que é isso? Então, Modesto, costumo dizer que a minha família, ela, infelizmente, é uma exceção nas famílias brasileiras, porque é uma família muito, que eu posso dizer, tem muita paz em casa. Infelizmente, hoje em dia, no Brasil, principalmente, as famílias têm muita questão de a gente vê muita briga nas famílias, né? Muitas situações que a gente não gostaria de ver. A nossa família é muito unida.
Então, pode acontecer de uma vez ou outra, assim, levar algum assunto, né, pro trabalho, mas assim, a gente é muito brincalhão. Meus pais, a gente brinca muito entre si. Não é aquela coisa engessada, aquela coisa formal. A gente é muito, conversa muito, a gente se brinca muito. É uma coisa que eu tenho orgulho de falar. Nós somos uma família bastante unida entre si. Seu pai é um gozador nato, né? Ah, meu pai é muito pilhador. Ele Sempre goza, foi. ele pega Deus e o mundo. Sempre foi. Ele conseguiu fazer... Ele fez um programa aqui recentemente com o prefeito, com o vice, e ele pilhou o vice-prefeito e o vice o tempo todo. É uma figura, né? Exatamente. Sua mãe já é mais... Sua mãe já é mais... É uma pessoa alegre, mas é mais... não é tão pilhada na gozação como ele, né? Aprendeu muito com ele. É, né? Vamos lá, agora, Duva, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Quem é Duvaldo Júnior? Quais são suas origens? O que você fazia antes de se meter em televisão, hein? Bom, vamos lá. O Duvaldo Júnior é um brasiliense, Brasiliense, friburguense, né? Agora dividido entre as minhas duas terras onde fui criado, porque a família do meu pai era daqui de Friburgo. Meu pai foi criado, como ele chamava, aqui no Recanto, aqui no final do Paissandu. Recanto Trajano de Almeida. Então, inclusive, tem uma curiosidade, tem duas casas aqui do final da rua, duas casas amarelas, por coincidência. Tem uma casa, pula uma e depois tem outra sendo vendida. Tenho quase certeza que uma dessas casas foi do meu avô há muitos anos. Eu teria que olhar as fotos para saber. Estão sendo vendidas. Pena que eu não tenho condição de ir lá e falar assim, não, foi da minha família, deixa eu comprar de volta. Pena que eu não posso fazer isso. Vamos lá, eu sou casado, tenho uma filha de 7 anos. Casei aqui em Mas você está Friburgo. pulando muito essa história. Não, eu vou chegar lá. Vamos falar um pouquinho mais de Brasília, Mas dessa eu fui história. criado lá, mas eu vou até falar uma curiosidade aqui. Eu nasci, na verdade, em Cáceres, Mato Grosso. Cáceres. Cáceres. Aí você pergunta assim, por que você não fala então de Cáceres? Porque eu não conheço. Meu pai era militar, né? Servia lá em Cáceres, e um sargento, amigo dele chamado Sargento Moura, eu nunca mais o vi, espero que esteja vivo e bem. Sargento Falou assim, Moura lá, né? Lá Que em... aqui tinha um Sargento Moura famoso, né? Teve, eu não sabia, então foi de lá. Aí falou assim, Crescêncio, que era o nome do meu pai, vai para Brasília, uma cidade recém-criada, isso foi em 79. Você vai conseguir criar seu filho lá, vai ter sua família lá, cidade desenvolvida. Ele comprou a ideia e nos deslocou para Brasília, onde eu fui criado, onde minha irmã nasceu. Mas, como eu falei, a família dele é de Friburgo. Chegou uma determinada hora, eu com 15, 16 anos, já quase para fazer meu segundo grau, como eu chamava na época, né? Brasília tem um detalhe, tem quadra de esporte, tem área de lazer, tem parquinho, mas o brasiliense tem o hábito de falar assim, aqui não tem nada para fazer. Não sei se é fato isso, mas chegava no final de semana ou em alguma festa comemorativa, todo mundo sumia da cidade. A gente ficava meio isolado. Aí eu falava, pai, cadê nossos parentes? Ah, estão em Nova Friburgo. Aí eu falei, pô, vamos para lá então, deixa eu conviver com minha família, conviver com os primos, alguns eu nem conheço. Aliás, tem alguns que eu não conheço até hoje. E estou aqui há 20 anos. Tanto fiz, tanto teimei com ele que eu convenci ele a voltar para Friburgo. Quando chegou em 2001, nós viemos para cá. Dia 4 de julho, ainda lembro, independência americana. Chegamos aqui em Friburgo, moramos aqui no centro, depois em Olaria e agora em Rio Grandino. Aí eu vim para cá, fiz a Estácio, né? Você perguntou o que eu fazia antes de me meter em TV. Eu queria ser militar, que nem ele. Era a minha referência, minha mãe era dona de casa. Só que ele mesmo falou que eu não tinha temperamento para ser militar. Que ele só teve essa opção na vida e eu teria outra como eu fazia na faculdade. Aí ele perguntou, você queria fazer o quê? Eu tinha 3 na época de opção. Informática, turismo ou jornalismo. Né? Porque eu sempre gostei muito de esporte. Aí ele falou assim, faz jornalismo. Hoje em dia tudo é computador. Informática você vai mexer mesmo. Né? E ele nem está vivo hoje em dia para saber que tudo que você faz hoje com celular na mão, nem computador mais. Nem você, computador. né? O celular é um computador. É um computador já, né? E a outra um porque computador. no jornalismo você invariavelmente viaja. Então você está em contato com outras culturas, outras vertentes. Então eu optei pelo jornalismo e vim para cá na Estácio fazer justamente o jornalismo. Me formei em 2005. E entrei aqui em 2007. Olá, João Pedro, você tem um DNA da TV Zoom, né? Tá no seu sangue. Afinal, seu pai, Salvador, sua mãe, Luciana, são fundadores da emissora.
No entanto, quando você era criança, adolescente, você já falou que está aqui há 4 anos. Você imaginava, quando você está lá no Pontinha do Sol, por exemplo, que você pensava em trabalhar na TV Zoom? Isso foi você que decidiu? Foi influência dos seus pais? O que trouxe você a TV Zoom nesse que você falou que está aqui há 4 anos, né? Mas você pensava lá atrás, não, um dia eu quero estar na TV igual papai e minha mamãe. Como é que era? Então, Modesto, quando eu era criança, pegar mais a parte da infância, eu, na verdade, eu brinco até que eu queria ter 5 profissões quando eu era criança. Médico, cozinheiro, ninja, policial e pedreiro. Imagina coisa de criança, né? Coisa de criança. Mas depois, quando eu fui crescendo, mais quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu queria ter um programa na TV que falasse sobre culinária na época, quando eu era criança. Mas continua coisa de criança, né? Mas aí eu passei pela adolescência, né? E aí, quando eu fiz meus 17 anos, meu pai colocou eu para começar a aprender edição lá em 2017. E eu lembro que a primeira pessoa que me ensinou edição foi o Pablo, que passou por aqui, né? Pablo Machado. Machado, que passou por aqui. E aí eu aprendi um pouco a edição, a dezembro todo, janeiro todo de 2017. E aí, 2018, eu não cheguei a aprender, né? 2019, eu voltei de novo. E aí surgiu a oportunidade de entrar na emissora a partir de 2020. Só que aí eu brinco que, quer dizer, entre aspas, eu brinco que eu comecei a trabalhar, né? Eu entrei na TV dia 6 de janeiro de 2020. E aí passou janeiro, fevereiro, carnaval, e aí veio logo a pandemia. E aí, curiosamente, foi um período que todos nós trabalhamos o dobro do que a gente trabalha aqui, né? Porque pandemia não tinha hora para... Em casa você não tinha hora para chegar a demanda, né? Então, era o tempo todo trabalhando direto. Eu, na época, me dividi entre edição, editor, cinegrafista e programador de grade. Uma curiosidade, naquela época, eu filmava e editava toda manhã, de casa, com a minha mãe. Então, eu pegava meu celular, pegava o tripé e eu gravava ela fazia as receitas lá em casa, então eu filmava, editava e colocava o programa no ar, ou seja, 3 em 1. Você falou 2 pessoas aí que você falou, Sargento Moura. Aqui em Friburgo teve um Sargento Moura assim. Eu sei porque ele era instrutor no tiro de guerra e no período que eu fiz o tiro de guerra, ele era o instrutor-chefe. Ele era nordestino, eu acho que, não sei se ele era alagoano, acho que sim. Mas era uma pessoa muito querida, por sinal. Era uma pessoa bem conhecida, muito querida e bem... O pessoal gostava muito dele. Esse amigo do meu pai também era, muito querido também. E você falou em Pablo Machado? Pablo, um abração para você, um querido amigo, gente boa. Tá bom. Também não posso esquecer do Rafael. Rafael foi o que me ensinou a edição na prática mesmo. Que ele Rafael, botou nosso Rafael aqui? Rafael Teixeira. Rafael Teixeira, que tem medo de televisão. Mostrou realmente o que é editar na prática. O que acontece? O Pablo me deu a base lá em 2017, questão de corte, questão de inserção de título, alguma coisa básica, né? Mas foi o Rafael que me deu mais o conhecimento realmente da edição. Mas então, agradecer aí os dois. Tá aqui o Rafael, que não gosta de Rafael. falar, vocês não estão vendo? Mas ele tá aqui ao lado, ele tá o João Pedro aqui. Rafael tá nos bastidores aqui assistindo a gente. Ele tá do lado nosso aqui, mas ele não gosta de aparecer, não. Mas é uma pessoa de um ótimo sujeito, vou dizer assim, porque tranquilo, nunca vi o Rafael estressado, gente boa. Mas você não explicou bem, você veio à TV, mas
Alguém te convidou ou você falou assim, eu quero trabalhar na emissora? Então, foi aquilo que eu te falei, Modesto. Desde 2017... Assim, você aprendeu, mas alguém botou você aqui. Influência dos meus pais. Foi seus pais? Foi influência deles. Foi influência deles. Influência deles. Na verdade, eu brinco que nem precisou de eu me adaptar à TV Zoom, porque eu já era de casa, né? Você já estava, a TV eu já teu DNA, conhecia, então eu já conhecia praticamente todo mundo de lá. Aqui não foi novidade nenhuma para você, né? Exatamente. Vamos falar na sua história da TV. Quando é que você começou? Você lembrou há pouco que você participou de um programa de fim de ano em 2007, né? Você está aqui, eu lembro de você até participando do nosso famoso time, né? Não, você não, na cabeça você jogou contra a gente. Foi. Deu uma lavada em você. Maçonaria, se não me engano, a gente já perdeu aquele dia. Eu joguei com seu filho, inclusive. Não, você jogou com a gente na maçonaria, mas depois nós ganhamos um torneio aí. Isso, um torneio da imprensa, só que eu estava em outra emissora, eu estava na afiliada daqui. Mas como é que foi? Vamos falar da sua história da televisão. Na maçonaria você jogava lá pelada com a gente também, né? Hoje eu sou ex-atleta também, nunca mais joguei. Ex-atleta, né? Mas como é que começou a sua história na TV? Na TV é o seguinte, eu não sei como é hoje o mercado, mas o mercado de TV na época que eu procurei deixar currículo por aí era bem complicado. Então, eu trabalhava no mercado, hoje em dia ele ainda existe ali na Alberto Browne, um grande mercado, a rede não existe mais, a rede ABC. Mas todo colega meu que passava lá, aliás, Friburgo inteiro passava lá, eu perguntava, como é que está o mercado? Tem um lugar, então, dá para me indicar? Porque às vezes a pessoa, você deixa lá, mas a pessoa não sabe quem é você, né? Às vezes você tem alguém que te indique, isso ajuda muito, né? E um dia eu estava no meu plantão até 9h30 da noite, o nosso patrão tinha mudado a escala, não passou a ser todo dia, passou a ser um dia de 7 da manhã até 7 da noite. E no outro dia você folgava, mas você, enfim, 2 turnos, mas folgava um. Num desses dias, um dos últimos carros a entrar lá, foi o carro do Rodrigo Panaro. Entrou aquele... Panarinho. Do Panarinho. Nossa, grande Panaro. Na época ele tinha um Celta preto. Aí, no final do meu turno assim, chega aquele carro e falei assim, quem será que está vindo para cá essa hora? Aliás, eu falei 7, perdão, 9. Aí, de repente, quando alguém ele parou perto de mim, abriu o vidro, falei assim, aí, Duva? Eu vi o Panaro. Aí eu falei assim, pô, que bom você está por aqui. Bom. Aí eu ia perguntando, literalmente... Você conhecia de onde? O Panaro da faculdade, ele era da minha turma. Aí eu fui fazendo com ele a mesma coisa que eu fazia com os outros, eu ia perguntava. Aí eu perguntei sobre a Zoom, que eu sabia que ele trabalhava aqui. Aí ele falou assim, olha, para o jornalismo, para ser repórter, melhor dizendo, não tem como porque eles contratam, é política da empresa contratar estagiário, que eles ganham a bolsa e vão aprendendo lá, mas você já está quase formado. Aí eu falei, que pena, se tiver alguma coisa você me avisa. Ele andou 4 metros, voltou, olhou para trás e falou assim, peraí, você sabe editar? Aí eu falei, sei, sabia mais ou menos, eu editava no Movie Maker, né, que é um programa que vem com Windows, nem sei se o Windows atual ainda vem com isso. Hoje em dia, para quem está assistindo a gente, que tem acesso a Premiere, Final Cut, esse programa de edição, há 20 anos atrás você conseguir isso era muito difícil, você tinha que editar no que tinha. Aí ele falou assim, eu vou te indicar para o Salvador, que é o nosso patrão, para você fazer um teste lá na TV, porque nós temos um editor lá que vai ser cinegrafista, ele vai descer, explica-se, né, a edição... Ficava no 3º andar, na antiga sede. Andar, né? O 2º era técnica e parte dos cenários e no andar de baixo o auditório. Então ele falou assim, ele vai descer e vai precisar de um editor lá em cima. O editor na ocasião era o Henri Berbat, né? Hoje mora no céu. Esse foi. Esse foi, mas pô, ele foi um dos meus mentores lá. Ele, Mauro Martins e o próprio Panaro me treinaram para uma hora eu pegar uma edição sozinho, né? Ele me indicou, fiz a entrevista com o Salvador, ele mesmo na ocasião falou assim, olha, eu posso ter que te demitir em 3 meses, porque se ele resolver voltar, ele tem mais experiência. Aí eu falei, não tem problema não, em 3 meses aqui, no que eu trabalho, que é um supermercado, não é minha área, já são 3 meses de experiência que eu vou ter, se por acaso eu sair. E esses 3 meses se transformaram em 4 anos. Aí depois eu fui para a filial da Globo daqui, fiquei mais 4 anos. Acho que você começou aqui em 2007. Inclusive você veio no programa de estreia, o meu programa de estreia lá, aparecendo na TV, foi justamente o seu.
Foi? Meu primeiro ano na casa, eu lembro que, se não me engano, fui eu, Salvador e Marcelo Merece, que era o apresentador do Você no Azul na ocasião. Isso aí. Aí foi logo no meu primeiro ano aqui na TV que eu tive aqui no seu programa. Agora, 18 anos depois. Quer dizer, e sabe, manda um abração para o Rodrigo Panaro. O Panaro não continua ajudando a gente, né? Continua. Na época ele era editor de VT também, depois ele passou a produção. Acho que agora ele está como consultor. Como consultor. Né? Ele é um dos... Nas sextas-feiras, até eu faço isso a pedido, né? Mas você vê que toda sexta-feira eu mando o resultado do programa, não manda? Sim. Eu não vou falar no ar, quem me pede, mas depois no intervalo eu falo. Eu mando para você, mando para ele me responde sempre. Mando para o Rafael, também pediu para mandar, mando para o seu pai e mando também para o Júlio Cordeiro. Mando o resultado. Adoro quando eu posso escrever como escrever essa semana, né? Limpo, puro, né? Tranquilo, né? Eu encho bastante a paciência do João Pedro. Ah, é? João Pedro é um monge também, né? Primeiro, às vezes eu esqueço, né? Agora eu não estou esquecendo não, né? Se esquecer de mandar, né? Ou botar no YouTube, né? Eu mando o que eu acho que é o mais interessante, né? As primeiras frases eu mandava longa e ele achava ruim, né? Agora eu mando frase curtinha. Frase curta. Mas tem que mandar para ele, senão eu vou dar do meio-dia, 1h na sexta-feira e já sai me cobrando, e com razão, né? Mas você ficou fora há bastante tempo, né? Eu rodei por outras emissoras. Eu voltei para a Azul, inclusive, foi em 2015. Né? Naquela tragédia de 2011, inclusive, eu ainda estava na Azul. Tinha entrado de férias 2 dias antes. Aí que eu fiquei bloqueado em Rio Grande do Sul 3 dias. Nem que eu estivesse trabalhando, eu ia conseguir voltar. Porque uma casa caiu em Maria Tereza, bloqueou o caminho. Infelizmente, todo mundo foi afetado por aquela vez. Né? Foi. Mas aí depois eu fui para a InterTV, fui para afiliada, fiquei 4 anos lá, mas por alguma razão que eu desconheço, o jornalismo daqui eles acharam por bem descontinuar. Então, cada equipe foi dispensada aqui, foi dispensada em outras praças, e o jornalismo da equipe deles passou a ser o quê? Mandar os VTs lá para Cabo Frio. Eu ainda lembro que o diretor na época, o Vicioli, falou assim, olha, está sendo desfeito, você tem para onde ir, porque você é daqui de Friburgo. Então eu falei assim, olha, eu até tenho, né, tendo o currículo daqui, mas o problema é se vai ter vaga, mas eu vou correr atrás. Onde eu corri atrás primeiro? Aqui, né, a minha primeira casa. Na ocasião, a Annelise, né, Annelise Ruiz e a Isabela Stutz me receberam aqui de volta. Aí a Annelise falou assim, parece que essa vaga estava te esperando, porque nós perdemos um cinegrafista que resolveu sair, o nosso amigo Pércio, aproveito para mandar um abraço. E vai ficar uma vaga em aberto, mas a edição está completa. Quer tentar ser cinegrafista? Eu sempre gostei de imagem. O que eu fiz? Arrisquei, fui sendo cinegrafista de estúdio, depois fazia externo no entretenimento e algumas coisas do jornal, porque o nosso amigo Noé Tardim é o titular da pasta, né? Então, às vezes eu ajudava ele, mas eu ficava muito mais no entretenimento de rua. Eu sempre gostei de imagem externa. Não que eu não goste de estúdio, mas eu gosto de agitação. Eu sou bem irrequieto, então quando eu estou na rua, o tempo passa mais rápido. Né? Deixa eu ver se está na hora. Não, pode continuar. Não, aí eu voltei para cá e fiquei. Né? Até uma hora que eu saí por motivo de força maior, né? Na antiga sede. Rodei por outras emissoras, estive num portal. Num portal é que eu fiquei pouco tempo, não me adaptei lá e acho que eles também não se adaptaram comigo, não. E no ano passado, agora em outubro... Vou falar, não sei, no final, depois, né? Tá. Depois eu continuo a história, então. Vamos lá, mas você já contou a história. Está na hora do nosso intervalo, não tá? Vamos para o nosso rápido intervalo, daqui a 2 minutos nós voltamos. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia.
União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando hoje conversando com o João Pedro Eduvaldo, que é a homenagem que eu faço e agradeço aos trabalhadores da TV Zoom, não só por permitir que o Pensando chegue à casa de vocês, mas também por permitir que a TV Zoom, que antes do programa, muito antes dele, existe a TV Zoom, né? Quando eu falo uma entidade, né? A TV Zoom que é importante, o Pensando é apenas mais um programa. E a gente tem que agradecer, nós estamos aqui com dois colegas que trabalham, que ajudam a dar vida à emissora, né? João Pedro, você falou, eu tenho uma situação que não é fácil, eu sei porque eu já trabalhei assim. Meu pai tinha comércio, e eu trabalhei muito cedo, fui trabalhar com ele. Eu saí de trabalhar com ele do comércio quando eu resolvi ir para o Rio, já com 18 anos, para fazer a universidade. Na época não tinha em Friburgo, eu tinha que ir para o Rio, fui para o Rio. Eu trabalhei muito tempo com meu pai, né? Você trabalha tendo seu pai e a mãe ao lado, né? Eles conseguem se comportar apenas como um colega de trabalho seu? Primeiro, quem é seu chefe na emissora? Atualmente o Salvador. Seu pai? Meu pai. Então, era mais ou menos o meu caso, né? Que o meu chefe era o meu pai, né? E como é que eles lidam com você no dia a dia? Eles pegam no teu pé, deixam você à vontade, de vez em quando vai lá. Sua mãe, eu tenho certeza, de vez em quando vai lá, deve fazer... A mãe costuma fazer um carinho no filho sempre, né? Sim, os dois sim. É aquela coisa, né? Quando tem que pegar no pé, pega. Mas também tem aquele momento de descontração, né? Uhum. Às vezes eu fico um pouco envergonhado, porque às vezes fazem isso na frente dos estagiários, né? E aí fica parecendo que eu sou o queridinho do papai e da mamãe. Mas faz parte. Mas você é mesmo queridinho do papai e da mamãe, você acha que não é? Sim, mas todo adolescente e jovem como eu fico envergonhado com essa situação. Deixa eu falar, aprende, você vai mudar. Eu, infelizmente, perdi minha mãe tem 3 semanas. E ela morreu com 98 anos. E ela me tratava como queridinho dela. Olha, eu tenho mais de 70 anos. Você hoje está ligando para isso. A gente tem fases na vida interessantes. A primeira fase da vida, quando a gente está lá ainda até mais ou menos 12, 13 anos, os nossos pais são nossos heróis, né? A gente se espelha nele. Depois, quando a gente entra na adolescência e vai até uns 25, ou até casar e ter filho, a gente acha que fica incomodado. Não, é só homem, que negócio é esse? Aí depois que você casa e tem filho, aí você começa a ver nos seus pais amigos, pessoas insubstituíveis. Então essa fase de você estar falando que fica incomodado vai passar. Porque eles não vão deixar de ser para seus pais, não, que vão agir assim até o fim do tempo. Tá? E você vai perceber isso, ele já percebeu porque tem filho. Ele sabe o que eu estou falando, né? Uhum. Mas você vai saber também. E pai e mãe é assim mesmo. E graças a Deus que você tem 2 pais, tem um pai e uma mãe que fazem. Mas não fica com vergonha não. Sabe por quê? Quem fica achar você talvez isso desperte até um pouco de inveja de repente a quem não tem. Você entendeu? Não fica com inveja não. Deixa esses paparicarem à vontade. Tá? Até porque seu irmão está morando longe, não tá? Meu irmão atualmente ele mora em São Paulo
E ele vem geralmente nas datas especiais, né? Natal. Então, e você quer que seu pai e sua mãe preparem quem? Você. Isso é verdade. Pare. Você não demora muito, você casa. Ah, não, Modesto, pra casar, eu tô com 24, daqui botar uns 10 anos aí, tem muito tempo pra viver ainda. Deixa eu te falar. E você acha que casar não é viver, não, rapaz? Você sabe Não, quanto tempo eu sou casado? Hã? Sabe quanto tempo eu sou casado? Quanto tempo, Modesto? Casado 44 anos. Aí vivo muito ótimo, muito bem, ué. Caramba. E seu pai e sua mãe já são casados aí, bota aí 27. 27 anos. E eles, você não acabou de dizer que eles vivem em harmonia? Casar não é ruim não, rapaz. Não, mas eu digo assim, casar na questão de ter a obrigação do casal, não poder sair muito de casa. Eu ainda sou jovem, né? Eu ainda tenho que pegar muitas experiências de vida ainda, de sair mais. Ó, o meu pai casou, ele tinha 21 anos. 21, Minha avó casou, tinha 14. 14, Modesto? Caramba. Hoje eu acho que nem pode, na época eu podia. Mas outros tempos. Outros tempos, Modesto. Mas você, esse negócio de casamento, eu morava no Rio, a minha esposa atual na época era noiva aqui em Friburgo, eu era engenheiro no Rio, ganhava bem, e você acha que eu estava afim de casar? Mas aí um dia eu falei, quer saber uma coisa, está na hora de casar. Eu não estava afim não, mas de repente deu na telha, eu vou casar. E não me arrependo não, só hora chega. Mas não liga quando seu pai e sua mãe for lá fazer um carinhozinho não. Mas como chefe eles não são chatos não, né? Não. Então isso é o mais importante. O chato é você ter aquele chefe pela saco, fica toda hora te perturbando no teu ouvido. Tá? Eu sempre dei sorte, eu nunca tive... Em verdade, eu tive uma pessoa que me enchia a paciência. E de certa forma foi aqui. Eu vou falar o nome maior que eu não vou fechar, mas era bem malinha comigo. Eu tive vontade de mandar para outra batata. E onde eu trabalho tinha um chefe lá também que era bem mal. Mas de um modo geral também tive bom chefe. Dudu, agora vamos falar assim. Retorno da emissora. O que trouxe você à emissora de volta? Você está aqui há poucos meses, né? Na verdade, agora já fez 1 ano e alguma coisa. Já porque fez foi um em ano? outubro do ano passado. Né? Então já tem um Aliás, ano, pô. retrasado, já que vai ao ar em 2025, Isso. né? Foi outubro de 2023, agora outubro de 2024, 1 ano, e agora 1 ano e 4 meses. 1 ano e 3 meses, 4 3, meses. Bom, eu trabalhava numa outra TV local daqui. Fiquei lá durante 4 anos também. 2 anos muito bem. Outros 2 anos, como é que eu posso definir? Eu tenho uma amiga que foi editora lá onde eu trabalhei. Vou dizer nome e sobrenome porque não tem nenhum problema e eu gosto muito da frase que ela falou. Fernanda Casale, ela hoje é fotógrafa num colégio aqui perto. Uma vez, em outro assunto, com outra pessoa, estava perto, ela falou assim, olha, a empresa não vai adaptar-se a você, você vai se adaptar à empresa. Fiquei com aquilo na cabeça, né? Chegou uma determinada hora que eu parei para pensar que eu não conseguia mais dar nada mais de mim ali. Eu cheguei no limite que eu podia. E que a empresa também não estava mais me satisfazendo. Então, eu pensei assim, ela não vai se adaptar a mim. Lembrei da frase da minha amiga. Eu tenho que me adaptar, só que eu já fui até onde eu podia. Nesse meio tempo, eu tencionei sair, mas é aquilo, nada pessoal. Continuo tendo carinho pelas pessoas de lá, encontro na rua de vez em quando, eles falam sem nenhum problema. Não foi coisa trabalhista, foi coisa que eu não me sentia mais tão bem. Nesse meio tempo, o Salvador estava remontando parte da equipe com quem ele já tinha trabalhado antes e que, segundo ele mesmo me disse que ele confiava. Ele foi, você aqui, tem interesse em retornar? Aí é você juntar a fome e a vontade de comer. Eu pensei comigo, vou voltar sem hipocrisia nenhuma, vou voltar para casa. Aí voltei e consegui chegar aqui em outubro do ano passado, se eu não estiver enganado, dia 13 de outubro, se eu não estiver errado na data. Você passou aqui 3 vezes, é pela terceira passagem. A terceira passagem. Vamos lá. O que você diria dos tempos passados e dos tempos atuais? Não estou falando em termos de colegas de trabalho, não, mas principalmente no aspecto tecnológico.
Acho que meu trabalho hoje é mais fácil do que foi anos atrás. Porque, por exemplo, muitas das vezes alguns programas gravados na emissora, eles têm que passar por edição, por algum detalhe técnico, algum crédito que chegou de última hora e não deu para colocar no programa, algum comercial que a OPEC passava, mas que também não deu tempo de colocar na hora da gravação, tinha que ser editado. Programas como o seu mesmo, como o do Zurich, que demora 1 hora de duração, na época da minha primeira passagem, 2007 a 2011, era fita, né? Fita mini DV. Fita então, mesmo. tem que capturar um programa. Se ele não tivesse na rede, se você tivesse capturado a fita, você tinha que ir lá, capturar o programa inteiro, esperar 1 hora para mudar o que tivesse que ser mudado e, de novo, colocar ele no exibidor, né? Hoje em dia, você puxa da rede direto. Hoje em dia, você vai gravar alguma coisa, um cartãozinho pequenininho, você coloca na câmera. Antigamente, como eu falei, era fita. Você hoje grava com celular. Eu tenho o celular, o microfone, coloco um lapela como esse que a gente está usando aqui. Onde eu estiver na rua, eu gravo com facilidade. A câmera, por exemplo, é um peso enorme. É um trabalho que, na essência, ele não muda. É a mesma coisa, uma transmissão, é uma gravação. Mas a maneira com que você faz é muito mais fácil hoje. Você está vendo aqui, né? Você entrou aqui numa época, inclusive você chegou a trabalhar no Pensando. Se tinha 3 câmeras, pelo menos no início, logo que entrei, se gravava com 3 câmeras, tinha que ter pelo menos 2 cinegrafistas. 2. Depois passou a ser 1, hoje não tem nenhum. E também o tempo de edição, né? Na época, meu pai já falou que era muito maior o tempo que demorava, o que a gente chama de render, né? Renderização. Que é preparar o programa, exatamente. O primeiro Premiere, se eu não me engano, você só podia renderizar de 2 em 2 minutos. Olha, eu lembro que quando eu vim para cá em novembro de 2000, né? Que eu cheguei aqui no ano da emissora, né? Quando começou a TV Câmara, nós começamos fazendo um programa chamado Novos Rumos. Esse programa era um programa onde tinha uma pessoa que a gente ia para a rua, fazia uma série de imagens, né? Por exemplo, falar de iluminação. Então saía eu, um cinegrafista, com aquelas câmeras grandes, né? Pesada, ia coletando imagens, tinha que trazer para a emissora e depois gravava, o programa era de 1 hora, gravava mais meia hora com o convidado para falar sobre a questão. Eu não lembro o nome dele. Gente boa, foi o primeiro editor que a emissora teve. Não sei, uma coisa assim. Primeiro editor, eu não sei se eu estava aqui na época, não lembro de Eu não lembro, era um cabeludo, eu esqueci o nome. Gente boa demais. Mas ele levava de 8 a 9 horas para renderizar esse programa. Era outros tempos, outro E equipamento. torcer para né? não dar errado, senão tinha que fazer tudo de volta. Do zero. Hoje não, você passa ali, você vai ali, dá um cortezinho, deu um defeito. Você tinha que torcer para não dar problema técnico no meio, porque aí tinha que gravar tudo de volta. Hoje em dia, se você tiver uma boa placa de vídeo, né, uma boa memória, você consegue renderizar 1 hora de programa, vamos botar aí 5, 10 minutos. Então, agora, João, você já está há 4 anos fazendo esse... O que mais dá prazer no trabalho que você faz, hein? Que você gosta de fazer, tipo de programa? O que é aquilo que você fala? Oba, isso é legal, vou fazer. O que te agrada mais? Então, Modesto, atualmente eu estou na parte da inteligência artificial da empresa, né, da Zoom. A gente implantou, na verdade, desde 2023, no finalzinho de 2023, início de 2024, o Salvador meu pai começou a implantar a inteligência artificial e a gente está fazendo um trabalho da transcrição dos programas. O que é isso? O que eu vou fazer também com o nosso programa. A gente pega o programa e a gente coloca para ele transcrever tudo que a gente fala para texto, né, de áudio para texto. E aí depois a gente coloca isso numa inteligência artificial e ela consegue resumir o programa
todinho, o que cada um falou, qual o tema mais importante do programa, o que foi abordado. Ela sugere um título, ela sugere uma descrição. E isso, de certa forma, criou pra gente, de certa forma não, perdão, isso a gente está alimentando hoje em dia com o nosso acervo, que é um acervo interno, né, que futuramente vai servir para a gente ter um banco de dados robusto, né, para Zoom. Que antigamente, né, a gente fala que era muito em fita, era muito em físico, né, analógico. Hoje em dia é tudo em nuvem. E aí a gente tem, hoje em dia, um acervo robusto, né, de imagem, da transcrição dos próprios programas. É uma coisa que atualmente eu gosto de fazer. Eu fiz um curso recentemente na Estácio sobre inteligência artificial e eu me interesso bastante por essa área. Mas também gosto, né? Às vezes eu me divido com o Rafael na edição do jornal. Também gosto bastante da edição, dessa questão do jornalismo, do factual, né? Também gosto bastante. E o que você não gosta de fazer, que tem que fazer? Olha, é pra ser sincero, Modesto? É, pra ser sincero. Então, a grade da emissora atualmente, né? Eu faço desde que eu entrei. Assim, não é que eu não goste, é uma coisa, tem que ter mais atenção, é uma coisa mais ali, tem que prestar bastante atenção. É uma coisa que, se eu pudesse elencar em questão de prazer, né, do que eu gosto de fazer aqui... Se pudesse, você não fazia, é isso. Tá certo, exatamente. Sincero, é isso mesmo. A vida, eu trabalho... A questão é uma coisa bastante braçal, né? Braçal, Mas era pior. Antigamente era com fita. Hoje em dia você consegue programar aí 2, 3 dias direto de grade. Isso. Mas é aquela coisa que você tem que prestar atenção minuciosamente para não errar. É um trabalho também que eu faço, às vezes, eu também, eu trabalho em empresa, né? Nem tudo que eu faço eu gosto, mas Sim. tem que fazer, né? Duvaldo, você já... o que você diria que foram as grandes mudanças que você viu na tecnologia desde que você entrou e atualmente? Qual os avanços que mais impressionou em relação ao seu trabalho? Que você fala, puxa vida, isso aqui avançou demais, é muito mais... o que você destacaria? Bom, vamos então falar do meu primeiro trabalho, que eu era só editor antigamente, né? Conforme eu falei, depois que eu voltei para a Zoom, que eu passei a ser cinegrafista também. Na edição, no meu trabalho em si não mudou tanta coisa assim, porque eu não mexo ainda com a inteligência artificial, né? O programa ainda não requer isso, mas você vê uma pessoa pegando uma foto sua, uma foto do João, uma foto minha, botando em movimento, fazendo a pessoa dançar. Tem programa na internet que faz isso. No celular faz isso. Eu, às vezes, até recebo oferta, mas se você vai atualizar lá, sem prata para você atualizar. Aí não, né? Mas daqui a pouco vai estar de graça, né? Isso vai evoluindo. Que você bota o movimento de uma pessoa, você bota a pessoa em qualquer lugar, você bota a voz, você bota a sua voz, a sua imagem. Às vezes você nunca disse aquela frase. Chega a ser até perigoso para quem usa, vamos falar assim, a edição pro lado mal, né? E isso me impressiona muito, essa tecnologia de uma pessoa, às vezes, leiga em casa, olhar, pô, o Duvaldo falou aquilo, não disse nada, nem estava lá. Mas basta você ter uma imagem da pessoa, uma voz da pessoa, isso realmente me impressiona. Se eu não me engano, no Brasil, foi semana passada, essa semana, a Câmara ou o Senado, não me lembro agora, estavam votando as diretrizes de como a inteligência artificial deve ser usada no país. Eu uso, né? Por exemplo, eu escrevo para uma coluna no jornal. Eu escrevo, faço a revisão, mas eu sempre passo pelo ChatGPT. E não quer dizer que eu concorde sempre com ele, não. Tem hora que eu quero manter um termo, por exemplo, uma gíria, ele não quer. Eu falo assim, você vai plantar batata que eu quero. Para mim ele é uma ferramenta. Você é flamenguista. Eu não sei se você viu a despedida do Adriano domingo. Eu não vi o jogo, mas eu vi depois a reportagem que fizeram. O Adriano, isso é engraçado. Eu estava ocupado no domingo. Mas pois mas eu sabe que eu não gosto de ver jogo de futebol. Mas ali eu estava a fim de ver, porque primeiro eu sempre achei o Adriano um grande jogador. Tá? Ele foi homenageado no final
com a mensagem do pai dele. Uma mensagem atual, uma mensagem feita para domingo passado, dia 15. Só que o pai dele já faleceu. Em 2004. Pegaram a voz do pai dele e o pai dele falou com ele. No tom de voz que usava. E impressionante que usaram a imagem dele até sincronizar a palavra que você está vendo. É possível. Né? Que colocou lá no Maracanã, naquele telão lá, né? Você está vendo que o cara está falando a palavra, conseguiram sintonizar o movimento labial. Isso é assustador, mas é possível. Aí é o caso da edição feita para o lado bom, né? Você quer ver uma coisa? Eu escrevi uma carta para a minha falecida mãe, no jornal que eu escrevo, né? E o editor, Luiz Antônio Dias, pegou uma foto da minha mãe. A minha mulher ficou apavorada. A minha mãe mexendo, olhando assim, né? Através de um programa, olhando. Já estava sepultada. Olhando, Nossa. como se estivesse rindo para mim, rindo para quem Agradecendo, olhava. né? Ela falou assim, meu Deus do céu, isso é apavorante. Eu falei, isso é tecnologia. Você tem um coração bom. É? Você tem um coração bom. O meu pai se foi em 2010. Ele chegou a acompanhar meu início aqui, chegou a vir na TV algumas vezes. Nunca participou de nenhum programa. Ele vinha visitar, porque na antiga sede eu morava em frente, né? E, poxa, se eu vejo a mensagem dele hoje, que quanto tempo, 15 anos depois, rapaz, eu acho que ia cair muito cisco no olho aqui, rapaz. Não sei se eu consigo. Você acha que Olha, eu não chorei? é complicado, tá? É complicado. Nós estamos aí nos últimos 8 minutos. Deixa eu te falar uma coisa, João Pedro. Você, durante muitos anos, você viveu na antiga sede, lá na Jules Arco 403, né? A antiga sede ali nossa, ali, né? Era grande, né? Chegou a ter programa de auditório, né? Sim. E há 2 anos você está convivendo com essa nova sede no Espaço ARP, né? E para você, o que você achou dessa... No seu trabalho alterou alguma coisa? O que você achou dessa mudança? O que você acha da atual sede em relação à anterior? Então, Modesto, eu achei extremamente positivo essa mudança para essa nova sede, porque a outra sede, ela estava um pouco, eu diria, obsoleta, porque muito espaço não estava sendo usado, muito cenário estava meio que, diria, largado, né? Então a gente estava usufruindo só de um espaço pequeno e não estava usufruindo total. Então foi aí que no caso agora a Cianf, né, que a Cianf adquiriu a Zoom em 2021, que eles decidiram fazer essa mudança pro Espaço ARP. Apesar de ser uma sede bem menor do que era a sede antiga, ela é muito mais otimizada para o que a gente precisa. Então a gente usa amplamente todos os espaços, né? Tudo é usado e possibilitou também a gente adquirir novos equipamentos, né? Se vocês, telespectadores que assistem Pensando a título de curiosidade, nós estamos aqui gravando o programa com câmeras que, vamos deixar aqui de forma simplificada, câmeras robô, que são controladas através de joystick. Eu digo que o Marconinho está brincando lá de jogo, né? Exatamente, não são mais aquelas câmeras, em sua maioria, câmeras tijolo, né? Vamos dizer assim. Hoje em dia a gente tem 3 câmeras, o nome delas são PTZ, mas simplificando aqui, câmeras robô, que elas têm muito mais qualidade de imagem que aquelas câmeras pesadas, e elas são muito mais práticas, tem muito mais mobilidade, digamos assim. Eu gostei do Espaço ARP, aqui nós temos a vantagem de estacionamento, Sim. mesmo que pago, né? Lá era uma dificuldade, lá gravar um programa durante o dia, o convidado tinha eu mesmo, para gravar lá nesse horário, eu tinha que estacionar, às vezes, lá no Alta Rua Ceará. Ou então lá no Parque São Clemente. E lá no Parque São Clemente. Claro, é um espaço menor,
você perguntar se eu tenho saudade do painel da Pensando, claro que eu tenho, mas a gente se vira com o que pode, né? A ARP hoje em dia, ela, se não me engano, se não for, ainda vai ser o maior empreendimento a céu aberto de Friburgo. Eu diria que foi nos últimos 10, 15 anos a maior sacada que nós tivemos aqui. Uma sacada genial. O Espaço ARP hoje, eu sempre falo, você quer passar um final de semana, o Espaço ARP te permite tudo. Sim. Tá? Você passa. Isso aqui foi muito bem bolado, realmente. Fizeram que foi uma grande indústria e continua sendo uma grande indústria. Só que agora é uma grande indústria diversificada. Se reinventou, né? Ela se reinventou. Já vi ali, eu recebi ali o aviso de 3 minutos. Duba, vamos para finalizar. O que esperar de 2025 em termos de TV Zoom, em termos de sua carreira? O que você espera? Rapaz, o que esperar de uma coisa que é quase perfeita? Eu tive aqui em outras passagens, trabalhei com grandes equipes, alguns colegas inclusive que estão em rede nacional, mas eu trabalho com uma equipe muito boa hoje aqui, tanto de cliente quanto de colegas de emissora. Né? Se continuar bem como está, eu já vou estar super feliz. Né? Só para complementar uma coisa que o João comentou e você tinha perguntado, eu não terminei. Você falava da tecnologia. Hoje, com o celular, você vai ali fora, grava uma passagem, uma matéria, traz para cá, sem precisar de um tripé pesado, de câmera pesada, como ele citou ali. Posicionou, botou lá, gravou e voltou. Não deixa de ser assustador isso aí também. Né? Eu diria que a gente está caminhando... A primeira vez que eu vi um computador na vida foi em 73. Na antiga Universidade do Estado da Guanabara, né? Você entendeu? Era um computador que ele tinha capacidade... IBM? Era um IBM 1130. Ocupava uma sala toda, né? Ocupava uma sala toda. Era centro de processamento de dados. Para você entrar nesse centro de processamento de dados, você tinha que tirar a roupa sua, botar um jaleco, ficava só as mulheres de calcinha e sutiã, os homens de cueca, botavam um jaleco, entravam num túnel de vento e para chegar, porque senão a poeirinha parava tudo. Mas a tecnologia, a Carol veio dizer que só tem 1 minuto. Então, obrigado pessoal da técnica, hoje o Marcolinho está para lá. Quem é que está mesmo lá? É Carol? Marcos também. É Marcos também, o Marcos está ajudando. Obrigado Marcos, obrigado Carol. 30 segundos para cada um se despedir. Durma, manda brasa. Então, um abraço aos telespectadores, aos colegas de emissora, à diretoria que confiou no meu retorno e a minha força maior, que é a minha família, minha esposa Lucilene, minha filha Geise, papai ama. João Pedro. Então, gostaria de agradecer pelo seu convite. Fiquei muito honrado por participar do Pensando. E eu desejo que 2025 seja um ano de renovação para todos nós, que seja um ano de grandes conquistas para todo mundo, muita paz, muita saúde e também que a gente consiga conquistar, né, os nossos sonhos, sempre seguindo em frente, enfrentando os desafios de cada dia, né? O chamado corre-corre. Isso aí. Eu agradeço ao Duva e ao João Pedro por ter me permitido fazer essa homenagem, não só a eles, que são os dois também, mas os demais colegas de trabalho da TV Zoom. É uma família que já faz parte da minha família também, né? E agradecer principalmente a vocês que estão do outro lado da telinha, né? Que são o motivo do programa existir, de toda a TV existir, de qualquer emissora existir. Se não tiver quem assiste, não vai adiantar nada, né? Então, obrigado a vocês, que a gente tenha um 2025, estamos começando 2025, que ele seja próspero. Vamos dar as boas-vindas ao novo mandato do prefeito, aos 21 vereadores, que eles possam fazer tudo que nós precisamos e necessitamos nessa nossa querida Nova Friburgo. Fique com Deus, um beijo no coração.